pessoal, sejam bem-vindos a mais um tópico da unidade 1 da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 1. Nesse tópico, a gente vai abordar o tema expressões. Já falamos sobre constantes e variáveis, tipos de algoritmos e conceitos básicos de algoritmos, ok? Muito bem, expressões. Em algoritmos, a gente trabalha com todos os tipos de expressões existentes na matemática. Sejam as expressões aritméticas, as expressões relacionais e as expressões lógicas, beleza? Vamos começar aqui entendendo o seguinte. Um algoritmo, ele é uma sequência de passos para resolver um problema. Só que não é uma sequência de passos qualquer, é uma sequência de passos matemáticos, tá? A máquina, ela trabalha de maneira matemática. Então, imagine você lá na quinta série aprendendo sobre expressões. Expressão de soma, expressão de subtração, aprendendo a usar parênteses, colchetes e chaves, aquela coisa toda. Na quinta série, lembra que dá saudade ou não dá? Né? Então, o que a gente tinha lá? Na verdade, a gente tinha algumas fórmulas, tá? As expressões, elas eram uma espécie de fórmulas matemáticas para que a gente pudesse efetuar os nossos cálculos, tá? Então, a gente tem os três tipos de expressões que eu falei para vocês. Expressões aritméticas, um exemplo de expressão aritmética, a gente pode chamar aqui a adição, tá? A soma de dois números é uma expressão aritmética, é uma fórmula matemática para fazer uma soma. Expressões relacionais, um exemplo de expressão relacional. Quando eu comparo dois números para ver se eles são iguais, ou para ver se um número é maior do que o outro. Lembra lá na sexta série, quando você viu lá que um número é maior que o outro, é maior ou igual ao outro? Lembra daquilo? Então aqui a gente tem expressões relacionais. E aí vem aqui um conceitozinho que você provavelmente viu aí já lá no seu primeiro ano ou segundo ano, né, do colegial. Você viu as expressões lógicas, tá? Então as expressões lógicas, elas têm aqui algumas operações. Por exemplo, a operação de conjunção lógica, que a gente vai ver ainda hoje, que é, por exemplo, a conjunção é quando a gente tem dois valores unidos por um conector E, tá? Vocês já vão entender isso, fiquem tranquilos. Bom, expandindo um pouco aqui as expressões aritméticas, tá? As expressões aritméticas, elas apresentam aí um resultado numérico, certo? Elas têm um número como resultado, tá? Elas são uma forma, de realizar cálculos com números inteiros ou reais, tá? Então os números podem ter fração, podem ter casas decimais ou não. Aqui para as expressões aritméticas, isso aqui não tem problema, tá? São úteis, então, para manipular valores por meio de operandos matemáticos. Operandos de soma, operandos de subtração, divisão, multiplicação, potenciação, radiciação, etc. Tá? As operações básicas aritméticas são a adição, que eu acabei de falar, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e a radiciação. Beleza? Alguns exemplos de expressões aqui. Aqui ficou meio ruim, gente. Eu quero que vocês, por gentileza, ignorem esse traço aqui. Isso aqui não é um menos, por exemplo, tá? Isso aqui quer dizer que esse aqui é um item. Então, ó, 10 mais 9, 19, correto? Ó, 10 menos 9 vezes 3, tá? 9 vezes 3 vai nos dar 27. Menos 27 porque eu tenho aqui o operando de menos. Então, 10 menos 27, menos 17. E assim por diante, ó. Raiz de 9 é 3, mais 2, 5, tá? Ó, 3 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado vai dar quanto? Vai dar 16. 16 dividido por 2, 8. 3 vezes 8, 24, tá? E assim por diante, ó. 7 vezes 2. Aliás, 7 vezes 2 mais 3, menos 2. Resultado. Deixo para vocês exercitarem aí, ó. 33, tá? 0,5 vezes 2 mais 1, tá? Eu vou ter aqui, resultado 2. 7 dividido por 2, resultado 3,5. E assim por diante, tá? Operações aritméticas é para que, assim, a gente considere que vocês já sabem isso. Isso aqui é só uma recapitulação, tá bom, pessoal? E as expressões relacionais, tá? Agora, realmente, vocês já viram também, mas vale a pena a gente rever isso aqui. Então, as expressões relacionais, elas compreendem uma comparação entre dois valores. De um lado você tem um valor, de um lado você tem outro, e no meio você tem um operando que compara esses dois valores, tá? Então, abaixo aqui algumas operações e símbolos de exemplo para operações
relacionais. Então o símbolo de igualdade, ó, tá? É o igualzinho aqui, ó, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o significado. Estou comparando A com 1. Se A for igual a 1, eu faço alguma coisa, tá? Então é uma expressão, estou comparando. A é igual a 1, certo? Diferente, ó, diferente, geralmente lá na matemática, vou desenhar no cantinho aqui, ó, o símbolo do diferente na matemática é esse aqui, ó, certo? Só que para nós aqui no pseudocódigo, a gente vai falar que o diferente é esse parênteses angular aberto e fechado aqui, tá? Então, ó, se eu quiser perguntar para a máquina, A é diferente de B? Então eu faço A diferente de B, tá? A é diferente de B? Essa é uma expressão relacional. O maior, lembra do maior, ó? Maior, aquela boquinha virada para a esquerda, tá? Então A é maior do que 5? Estou perguntando para a máquina, A é maior do que 5? Isso é verdade ou mentira? Então aí a gente vê qual que é o resultado de uma expressão relacional. Uma expressão relacional tem como resultado verdade ou mentira. Ou A é menor do que 5 ou não, né? Ah, professor, o que é A? A é uma variável. A pode valer 3, A pode valer 5, A pode valer 10. Aqui, ó, B. B pode valer 5, pode valer 10, pode valer qualquer valor. São variáveis. E o menor que, ó, menor que é a boquinha virada para a direita. Então B é menor do que 12, ó o exemplo lá, tá? E o maior ou igual? Maior ou igual, na matemática, a gente teria aquele símbolo assim, ó, tá? Esse aqui é o maior ou igual. Para nós, em pseudocódigo, vai ser um símbolo de maior ao lado de um símbolo de igual. Então, A é maior ou igual a 6? Se isso for verdade ou mentira, a máquina faz alguma coisa, tá? E tem o menor ou igual. O menor ou igual, aí, nesse caso, é esse símbolo aqui que eu estou desenhando para vocês na direita, ó, tá? Na matemática seria aquele símbolo ali. Para nós, em pseudocódigo, vai ser ali a boquinha virada para a direita, né? Nossa boquinha ali, junto com o símbolo de igual. Fica parecendo até uma setinha, né? Então, ó, B é menor ou igual a 7, tá? Isso é ou verdade ou mentira. O que é B, professor? B é uma variável, tá? Então, essas são as expressões relacionais que produzem como resultado um valor verdadeiro ou um valor falso. E por fim a gente chega nas nossas expressões lógicas, tá? As expressões lógicas, elas têm também como resultado um valor verdadeiro ou falso, beleza? Isso aqui vocês vão estudar melhor também na disciplina de matemática para computação, beleza? Operações lógicas, então a gente tem aqui a operação de negação, a de conjunção e a de disjunção, vocês já vão entender isso, tá? Então a operação de negação, ela tem a função de inverter o valor de uma variável, tá? De uma variável lógica. E o símbolo para nós aqui vai ser esse símbolozinho aí que a gente vê que parece um L deitadinho, né? Tem alguns, na literatura, algumas pessoas usam também o til, algumas pessoas, alguns autores utilizam a exclamação, tá? Então todos eles são caracteres que podem indicar que eu estou fazendo uma negação lógica. A conjunção é a operação e, tá? Vocês já vão entender isso. O e também é encontrado na literatura como esse acentinho aqui, ou como dois e comerciais, tá? Então, qualquer um desses símbolos aqui servem para fazer uma operação de conjunção, tá? E a disjunção é a operação ou. A operação ou, ela é encontrada na literatura como uma espécie de Vzinho, tá? Ou como duas barrinhas. Opa, ficou ruim aqui. Como duas barrinhas, que eu vou apagar aqui só para ficar mais claro. Duas barrinhas assim, ó, paralelas, tá? Isso aqui é a operação ou para a máquina também. Bom, negação, ela inverte o valor. Qual que é o símbolo? O símbolo é aquele Lzinho deitado. Então, um exemplo de negação. Considere que a variável P, ela significa o seguinte, ó, o Brasil é hexacampeão. A gente sabe que isso é mentira, tá? É falso, mas poderia ser verdadeiro no futuro, tá? A gente vai ter várias Copas mais pra frente, ou pode ser que você esteja vendo essa aula e o Brasil seja hexacampeão, tá? Então o que acontece é que P ou é verdadeiro ou é falso, beleza? Se eu inverter o valor de P, então vamos considerar aqui que nesse caso o Brasil não é hexacampeão, tá? Então P vale falso, tá? Muito bem, se eu vier aqui e negar P, ó, não P, tá? O Lzinho deitado antes do P. Então isso significa que o Brasil não é hexacampeão. Bom,
olhando para cima, se na variável P eu sei que Brasil hexacampeão é falso, ou seja, de fato Brasil não é hexacampeão, quando eu nego P aqui embaixo, se P valia falso, P negado vai valer verdadeiro. Eu inverto o valor, tá, da variável. Então o que eu tenho aqui é o Brasil não sendo hexacampeão de fato, tá? Ah, professor, e se o Brasil fosse de fato hexacampeão? Então se aqui em P eu tivesse verdade, ó, tá? Se eu tivesse aqui então verdade, ó. OK? Eu estou colocando T aqui, gente, porque T significa true em inglês, true de verdadeiro, tá? Então P vale verdade. Não P vai passar a valer falso, tá? Eu inverto o valor dessa variável, ok? E a conjunção, professor? Conjunção é outra operação, é a operação e lógica, tá? Na operação e lógica, só é verdade, o resultado disso só é verdade quando ambos os operandos forem verdadeiros, tá? A gente pode usar também esse símbolozinho aqui que eu já falei para vocês, certo? Então, ó, um exemplo de conjunção aqui. Imagine que para fazer um bolo, eu preciso ter ovos e eu preciso ter leite ao mesmo tempo. Percebam que a palavra e, para mim, ela faz com que as duas coisas tenham que ser verdade para que eu tenha um bolo. Então, ó, eu vou te falar que a variável P significa trouxe ovos, tá? Fui no mercado, trouxe ovos. E a variável Q significa trouxe leite, tá? Então, como eu disse para vocês, ó, a operação E só é verdadeira caso ambos os operandos sejam verdadeiros. Então imagina que eu fui no mercado para fazer bolo e aí eu comprei de fato ovos e eu comprei de fato, tá, leite. Então P é verdadeiro e Q também é verdadeiro. Quando eu fizer aqui a conjunção entre essas duas variáveis, P e Q, ó, eu trouxe ovos e trouxe leite. Então eu consigo fazer bolo. Se eu não trouxer ovos e eu só trouxer leite, eu não consigo fazer bolo. Se eu trouxer ovos, mas não trouxer leite, eu não consigo fazer bolo. Eu só vou conseguir fazer bolo quando eu tiver ambos ovos e leite. Ok, gente? Esse aqui é o exemplozinho para conjunção. E a disjunção, professor? A disjunção é o ou lógico. O que é o ou lógico, tá? Então, o ou lógico, ele só vai retornar falso caso ambos os operandos forem falsos também. E eu posso usar aquele símbolozinho que eu já falei para vocês. Então, um exemplo de disjunção, tá? No caso aqui, ó, o que acontece? Eu disse que a variável P trouxe suco. E a variável Q trouxe refrigerante. Então, para comer o meu bolo, eu quero matar minha sede também. Vai que meu bolo fica muito seco, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que trazer ou suco ou refrigerante. Se eu trouxer suco do mercado, eu consigo matar minha sede. Se eu trouxer refrigerante, eu também consigo matar minha sede. Agora, se eu não trouxer nenhum dos dois, aí eu não mato minha sede mesmo. Então, eu preciso ter pelo menos um sendo verdadeiro para que o resultado seja verdadeiro no caso aqui da minha operação ou, tá? Então, vamos aqui, ó. Imagine o seguinte, que eu trouxe suco, aliás, que eu não trouxe suco, tá? E que eu não trouxe refrigerante. Então, se eu fizer P ou Q, imagina o seguinte, trouxe suco ou trouxe refrigerante. Bom, se eu não trouxe suco e eu nem trouxe refrigerante, significa que eu vou ficar com sede. Agora imagine o seguinte, imagina que deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de entender. Imagine que na verdade, eu trouxe apenas refrigerante, tá? Aliás, eu trouxe apenas refrigerante, vai. Então, o que acontece é que eu vou ter pelo menos uma das variáveis sendo verdade. Então, ó, eu não trouxe suco, mas eu trouxe refrigerante, beleza? Então, eu não trouxe suco, beleza, mas eu trouxe refrigerante. Bom, então eu pelo menos consigo tomar refrigerante, então eu consigo matar minha sede porque eu tenho pelo menos uma das variáveis valendo verdade, tá? Gente, tabela verdade das operações lógicas. O que é a tabela verdade, professor? A tabela verdade, ela reúne todas as variáveis que a gente tem em uma expressão lógica e ela reúne todas as combinações de valores que essas variáveis podem ter, tá? Então, para cada linha na minha tabela verdade, o que eu tenho é uma combinação de valores das minhas variáveis. Eu sei que uma variável lógica ou ela vale verdadeiro ou ela vale falso. Nunca vale as duas coisas ao mesmo tempo.
A não ser que a gente esteja falando de computação quântica, mas isso é outra conversa. Aqui a computação é digital. Ou é sim ou é não. Ou é 0 ou é 1. Ou é verdadeiro ou é falso, tá? Então, ó, listei aqui duas variáveis, ó, variável P e variável Q, tá? Em um dado momento, P vai valer V e Q vai valer V também. Verdadeiro e verdadeiro. Em um outro momento, P vai valer verdadeiro, mas Q vai valer falso, tá? Em um terceiro momento, aí é P quem vale falso e agora Q vale verdade. E numa última situação, P pode valer falso e Q também vai valer falso, certo? Então aqui eu tenho todas as combinações das variáveis sendo listadas aqui, beleza, moçada? Bom, aqui eu tenho a operação não P, ó. Se aqui na primeira linha eu tinha P valendo V, não P vai valer F. Eu inverti o valor, ó. P valia V, não P vai valer F. Agora, se P valer F, tá? Aí não P inverte o valor e passa a valer V, ok? Aqui embaixo mesma coisa, ó. P valia F, não P vale V. Eu inverto o valor, tá? E no caso aqui da operação E lógica, ó, essa aqui é a operação E lógica, tá? É a conjunção. Então a conjunção diz o seguinte, que o resultado dessa operação só vai ser verdadeiro quando ambas as variáveis forem verdadeiras. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho P valendo V e Q valendo V também, ó, na primeira linha. Portanto, qual que é o resultado da minha operação, ó? É verdadeiro, tá? Perceba que em todas as outras linhas, ó, eu vou ter P, a operação PE, Q, valendo falso. Por quê? Porque em nenhum outro caso, ó, aqui embaixo, ó, aqui anteriormente, eu vou ter as duas variáveis valendo V. Ou uma variável só vale V, ou uma variável só vale V, ou nenhuma das variáveis vale V, tá? Vamos lá, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. E a operação P ou Q, professor? O P ou Q é o contrário aqui, basicamente, da operação E. O OU é o seguinte, no OU, na disjunção, eu vou ter um resultado falso só quando as duas variáveis forem falsas. Então perceba o seguinte, na última linha, ó, eu tenho P valendo F e Q valendo F também. Portanto, aqui eu vou ter um resultado na última coluna e última linha, fazendo com que P ou Q sejam falsos, tá? E aí perceba, ó, que nas três linhas anteriores, eu sempre tenho pelo menos uma das variáveis valendo V, ó, tá? Quando eu tenho pelo menos uma das variáveis valendo V, a operação OU vai retornar verdadeiro para a gente. Tudo bem, gente? Então tá. Aí a gente tem o seguinte, a gente tem algumas precedências na hora de realizar as operações, tá? Então é o seguinte, ó, prioridade nas operações das expressões. Então primeiro eu vou trabalhar com as expressões, vou sempre resolver as expressões aritméticas, tá? Depois eu vou sempre partir, depois das aritméticas eu vou partir para as operações relacionais. E por fim é que eu vou olhar as operações lógicas, tá? Primeiro então as aritméticas, depois relacionais e só por fim as lógicas. Dentro das operações aritméticas, primeiro eu resolvo o que está dentro dos parênteses, depois eu resolvo a potenciação e as radiciações, tá? Depois eu vou procurar pelas multiplicações ou divisões e por fim eu resolvo as somas e as subtrações, beleza? E dentro das operações lógicas, mesma coisa. Primeiro eu resolvo o que está dentro de parênteses, depois eu resolvo as inversões, né? Os nãos, ok? Depois as conjunções, que são os es, e por fim as disjunções, que são os ous. Tudo bem? Por enquanto é só isso, meus queridos. Mais pra frente aí a gente vai ver, vai dar sequência falando de funções intrínsecas, atribuição e também entrada e saída de dados, ok? Vejo vocês lá.